programa de hoje, vamos conversar com o deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Norte, o deputado Francisco, conhecido como Francisco do PT, ele que é líder do governo da professora Fátima Bezerra, do mesmo partido, na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez com você, abraçar todos os telespectadores, telespectadoras e me colocar aqui à disposição para qualquer questionamento que venha a ser feito e, inclusive, também para prestar conta das ações do nosso mandato. Perfeito. Vamos iniciar pelo governo. Você assumiu a liderança do governo, né, nessa gestão, mais uma gestão da professora Fátima Bezerra, e eu gostaria que você fizesse um balanço de um pouco mais de 4 meses que nós temos desse governo que está no seu segundo mandato. Robson, primeiro eu tenho muita honra de ter sido reconduzido pela governadora Fátima à missão de líder do governo aqui na Assembleia. Dizer que o segundo governo da professora Fátima Bezerra, ele tem início diante de uma conjuntura criada pelo governo Bolsonaro, onde, em meados do ano passado, 2022, o governo federal, de forma artificial, eleitoreira e beirando a irresponsabilidade administrativa, aprovou a Lei Complementar 194/2022, que reduziu de forma artificial os recursos da arrecadação do ICMS, que são uma das principais fontes de arrecadação de receitas dos governos estaduais e que tem impacto também nos municípios, porque parte desse recurso é compartilhado. Por que eu estou iniciando minha fala para avaliar 4 meses do atual governo com essa afirmativa? Porque isso provocou uma frustração de arrecadação avaliada em cerca de 80 milhões de reais por mês, fazendo com que o ano passado o governo tivesse, aqui no caso do Rio Grande do Norte, uma perda de arrecadação de aproximadamente 400 milhões de reais, possivelmente um pouco mais do que isso. E a previsão para que as pessoas possam ter uma ideia, deputado, do montante, seria o dinheiro suficiente para construir 2 pontes Porto e Ridinha, 2 pontes Newton Navarro, né? As perdas do Rio Grande do Norte. Sem dúvida, Robson, uma perda muito significativa que tem impacto na situação financeira, na situação fiscal do Estado, e a projeção para esse ano de 2022 era de uma perda de arrecadação, uma frustração de aproximadamente R$1 bilhão. Mas veja, não obstante a isso, o governo da professora Fátima, o segundo governo, começa primeiro com a perspectiva de uma relação mais respeitosa, mais solidária, de uma parceria com o governo federal, inclusive com o indicativo de conclusão de obras importantes e início de outras obras estruturantes aqui para o Rio Grande do Norte. Me refiro ao debate sobre a duplicação da BR-304, me refiro aqui também à conclusão das obras da barragem de Oiticica, na região do Seridó, uma importante obra dentro do PISF, a continuação do ramal do Apodi-Mossoró, que é uma obra importante para o abastecimento e a sustentabilidade hídrica da região oeste do nosso estado, o projeto Seridó, que já está em andamento. Todas essas obras a governadora Fátima apresentou ao governo federal como prioritárias e o governo do presidente Lula se compromete com essas obras. E, além disso, eu queria destacar aqui também que há um conjunto de obras na área da educação, que são os Institutos Estaduais de Educação, os IERNs, que estão em andamento já. Portanto, essas obras não pararam, estão em andamento em todas as regiões do estado. Há também processos licitatórios deflagrados para a construção de policlínicas regionais. São obras importantes do ponto de vista da interiorização da saúde. Nós também podemos apontar aqui os investimentos de cerca de 100 milhões de reais que o governo federal garantiu para a área da segurança pública.
É evidente que esses recursos vieram diante de um contexto de muita dificuldade que nós Emergencial, né? atravessamos, é emergencial, e aquela situação que nós atravessamos recentemente, daqueles ataques que foram promovidos aqui no Rio Grande do Norte e que provocou muita intranquilidade ao nosso Estado. Mas veja, nós temos um governo, um segundo governo iniciado, com uma perspectiva diferenciada de ter um novo reposicionamento, uma nova relação mais republicana, mais responsável, com muito mais parcerias com o governo federal, o que aponta que, apesar das dificuldades de natureza financeira, de natureza fiscal, nós poderemos sim avançar ainda mais nesse segundo governo comparativamente com o primeiro. Muito bem. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com quem está nos acompanhando como é que tem sido a condução, né, da relação com a oposição ao governo do Estado, não só interna à Assembleia Legislativa, mas também de uma maneira geral. Como é que tem sido essa convivência, esse relacionamento? Tem sido republicano ou não tem sido? Qual é a sua reflexão? Olha, veja só, a governadora e o governo, né, da professora Fátima tratam de forma muito respeitosa aqueles e aquelas que optam pelo caminho da oposição, porque isso faz parte do processo democrático. Do ponto de vista das relações políticas, infelizmente, nós temos ainda aqueles grupos oposicionistas insatisfeitos com o resultado eleitoral, ainda parece que não se conformaram, que perderam a eleição e que a governadora Fátima foi reeleita em primeiro turno com mais de 1 milhão de votos e que, portanto, cabe a ela e à equipe competente por ela montada os destinos do nosso Estado, mas sempre com a preocupação do diálogo. O governo da professora Fátima, tanto no primeiro governo como agora no segundo, continua se balizando pelo diálogo permanente com todos os segmentos da sociedade. No âmbito da Assembleia Legislativa, nós não tivemos ainda este ano nenhuma matéria que exigisse de nós, digamos assim, um grande teste para que pudéssemos poder aferir aqui como está essa relação. Até agora, nós tivemos uma discussão mais acalorada do ponto de vista da votação de um requerimento que pedia urgência numa matéria que não tem essa urgência toda e que, portanto, o governo sagrou-se vitorioso naquela votação e temos dialogado na perspectiva de construir aqui uma maioria que garanta tranquilidade no processo de governabilidade deste segundo governo da professora Fátima Bezerra. Portanto, é uma relação respeitosa, a oposição cumprindo o papel dela e nós do governo cumprindo aquele papel que nos foi delegado pelo povo do Rio Grande do Norte, delegado à governadora Fátima para a recondução dos destinos do povo potiguar. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação do próprio deputado, né, o Francisco do PT, conosco aqui no nosso programa, né? O que é que você poderia destacar de suas ações parlamentares nesse começo de um novo mandato e também o que é que você está programando, né, como meta até o final dessa sua atuação parlamentar nesse segundo mandato? Robson, veja, nós continuamos, demos início aqui ao segundo mandato, primeiro renovando essa missão, que não é pouca coisa, é uma missão de muita responsabilidade, para mim muito honrosa, mas que dá trabalho, que é o fato de ter sido reconduzido à liderança do governo da professora Fátima Bezerra. Isso requer de nós muito empenho, dedicação, espírito permanente de diálogo, não só com aqueles e aquelas que fazem parte da nossa bancada, mas também com a bancada de oposição. Além disso, me foi dada a missão, agora no início do segundo mandato, de presidir a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que A mais importante da casa, né? É uma das principais comissões, eu não vou aqui me arvorar do direito de dizer que é a mais importante, mas, sem dúvida, é a comissão por onde todos os processos praticamente
com exceção daqueles de natureza orçamentária, começam a tramitar. Portanto, é uma comissão muito demandada, com muito trabalho, e que nós temos aqui cumprido essa missão que nos foi delegada pelos nossos pares. E, além disso, eu estou também presidindo, né? Voltei à presidência da Frente Parlamentar das Águas, num estado como o nosso, onde quase 90% do nosso território está encravado numa região de clima semiárido. É muito importante presidir uma frente parlamentar que dialoga com a questão das grandes obras hídricas que estão em andamento no nosso estado, mas é também tarefa nossa, da mesma forma que a gente discute a questão das águas onde falta, a gente tem que discutir também onde tem muita água, como preservar, como cuidar dessa água, como manter o respeito à questão de que essa água ela possa ser uma água utilizada não só do ponto de vista da produção, mas também do ponto de vista do consumo humano, do consumo animal e também da sua importância ambiental. Portanto, É vinculado a a isso... questão, deputado, de democratizar o acesso e o uso da água, porque às vezes a água chega, né, vamos dizer assim, por um ramal do Rio de São Francisco, às vezes você consegue represar uma quantidade importante de água, por exemplo, na barragem de Oiticica e outras barragens, mas no fim das contas, quem vai ter acesso? Como vai ter acesso? Né? Você tem as grandes empresas de fruticultura irrigada, por um lado, mas você também tem a agricultura popular, a agricultura familiar, por outro lado, que precisa do acesso à água. Né? Então, a questão de gerir de uma maneira que ela possa atender a todos os múltiplos interesses. Né? É verdade, Robson, e você tocou num aspecto extremamente relevante, que já é motivo de muitas discussões nas nossas audiências públicas e nas reuniões das quais temos conduzido. Até pouco tempo, uma das grandes lutas é como fazer para ter água, para a água chegar até nós. Agora, o debate já começa a ser como vai ser a gestão dessas águas. O que será feito dessas águas, por exemplo, da transposição do São Francisco, do programa de integração do São Francisco. Mas, além da questão hídrica, eu também tenho uma relação muito intensa com a educação, pelo fato de ser professor da rede estadual e da rede municipal de ensino aqui de Natal, e isso nos delega, em vários momentos, atribuições como os processos de mediação, como foi agora, por exemplo, nessa última greve dos professores e professoras, para negociação do piso salarial da categoria, que a governadora Fátima, mais uma vez, se comprometeu em cumprir o piso salarial da categoria e esteve o tempo todo aberta ao diálogo. Então, as pautas são múltiplas. Nosso mandato é um mandato de uma característica muito popular, muito participativa. Continuo, Robson, andando por esse estado, viajando pelas regiões do nosso estado para dialogar com as pessoas, conhecer os problemas, as demandas lá no local onde elas existem, ouvir as pessoas no seu lugar de moradia, no seu local de moradia, e é assim que nós pretendemos construir este segundo mandato, né? Nos colocando à disposição para o bom debate, os grandes temas que possam fazer com que o Rio Grande do Norte continue avançando e garanta também um processo de inclusão social, porque nós não podemos pensar apenas no crescimento econômico se esse crescimento não for acompanhado de justiça social, e esta é uma orientação importante da nossa governadora Fátima Bezerra, e com o governo do presidente Lula, esses objetivos eles encontram consonância. E eu gostaria de conhecer, né, falando um pouquinho de política, né, quais são as metas, os objetivos do Partido dos Trabalhadores na capital Natal, capital do Rio Grande do Norte, no que diz respeito às eleições municipais. Robson, aqui em Natal, a nossa deputada federal, Natália Bonavides, deputada mais votada das últimas eleições, disponibilizou o seu nome para o debate interno no Partido dos Trabalhadores,
E, por óbvio, esse debate também se estenderá à nossa federação partidária, que é formada também pelo PV e pelo PCdoB. Além disso, temos feito muitas discussões conduzidas pelo nosso partido, pela direção partidária, né, através do nosso presidente Júnior Souto e demais membros da direção, na perspectiva de construir uma estratégia que possa fazer o partido aumentar o seu número de prefeitos e prefeitas pelos municípios potiguares, também vices, e ampliar a nossa participação nas câmaras municipais, nas eleições que se avizinham, as eleições de 2024. Portanto, o objetivo do PT, além de organizar, mobilizar a sociedade, lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais humana, nós somos um partido que estamos dentro da disputa política e, evidentemente, que nessas eleições nós queremos crescer, aumentar a nossa participação nos espaços institucionais. Isso se aplica às grandes cidades do Rio Grande do Norte, como Natal, Mossoró, Parnamirim e outros municípios, mas também a todos os demais municípios do nosso estado, repito, com a expectativa de ampliar nossa participação no Poder Legislativo Municipal e também ampliar nossas participações nas gestões municipais. Se já há um afinamento, quando se pensa, por exemplo, na gestão do governo do Estado com o governo federal, presidente Lula e presidente Fátima, qual seria a importância, no seu entendimento, de estender esse alinhamento também à gestão da capital do Rio Grande do Norte? Olha, Robson, pessoalmente, eu avalio que seria um ganho extraordinário para Natal. Para Natal ou para qualquer outro município. E eu falo isso porque eu fui prefeito 2 vezes de uma cidade do interior, a cidade de Parelhas, e naquela época nós não tínhamos governo do estado do nosso partido, mas tínhamos uma governadora alinhada, que era a governadora Vilma, e tínhamos o presidente Lula. E aquele momento foi um momento muito importante para conquistarmos grandes obras, grandes ações para melhorar a vida do povo. Eu estou me referindo à experiência que tive como prefeito. Imagina isso transportado aqui para uma cidade como Natal, uma cidade que tem uma arrecadação própria, com capacidade de investimento muito significativa. Você imagine Natal tendo uma prefeitura alinhada com o governo do estado e com o governo federal, o quanto a nossa capital pode avançar em todos os segmentos, na área do transporte, da mobilidade, na área da educação, na área de saneamento básico, em todos os segmentos que a gente quiser aqui discutir. Então, eu acho que, e aí vai uma opinião, obviamente, pessoal, eu imagino que as próximas eleições, em se tratando de Natal e dos demais municípios potiguares, é um grande momento para que a gente possa promover um alinhamento dessas forças políticas, que são as prefeituras, com o governo do estado e o governo federal. Com isso, na minha opinião, quem sai ganhando é a população. Obrigado, Francisco do PT, deputado estadual no Rio Grande do Norte, pela sua participação no Espaço Cidadão. Obrigado a você, Robson. Um grande abraço e me ficarei sempre à disposição quando houver necessidade de prestar informações e prestar contas do nosso mandato. Obrigado.